Já ouviu aquelas lendas urbanas em regiões remotas onde as pessoas chegam a interagir com espíritos e fantasmas que perambulam pelo lugar, às vezes pedindo favores? Pois é justamente sobre essas temáticas que o filme de hoje fala a respeito, mas voltadas para o folclore de fantasmas japoneses, e é baseado em um livro com relatos reais dessas aparições. Então bora falar desse filme, mas antes não esquece de tacar o dedo no like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, belezinha? Bora lá! Kwaidan ou Kaidan, também traduzido para Histórias de Fantasmas na língua portuguesa, é um filme de 1964 dirigido por Masaki Kobayashi, que é mais conhecido por seus clássicos do cinema japonês como Harakiri, e se trata de uma antologia de horror baseada em um livro de mesmo nome escrito por Lafcadio Hearn, que foi uma das figuras mais importantes no estudo e registro do folclore japonês durante o final do século XIX e início do século XX no Japão. As histórias do filme são baseadas nos contos registrados por ele durante a sua vida no Japão entre 1890 e 1904, onde ele compilou esses contos e histórias em um livro de mesmo nome chamado Kwaidan, Histórias de Fantasmas Japoneses e Estudos de Insetos. O livro foi adaptado para roteiro de filme através das mãos da roteirista Yoko Mizuki, que ganhou o prêmio de melhor roteiro adaptado no Festival Kinema Junpo Awards de 1965 por causa desse trabalho. E como eu falei, a direção ficou ao encargo do Masaki Kobayashi, que é muito mais conhecido por filmes como Harakiri, Rebelião, Guerra e Humanidade. E aqui em Kwaidan ele leva a gente numa viagem através de um Japão um pouco mais fantasmagórico e lúdico. A começar pelo fato de que esse foi o seu primeiro filme filmado a cores Toroscope, né? E aqui ele mostrou também o seu talento para trabalhar com um filme colorido. Kobayashi, assim como seu conterrâneo Akira Kurosawa, foi pintor antes de ser diretor de cinema, e aqui deu pra ver que ele aproveitou esse seu talento como pintor pra trabalhar bem as cores dos sets e cenários do filme. E não vá achando que essas pinturas feitas por ele no set foram por causa de falta de orçamento. Na verdade, Kwaidan foi o filme com o maior orçamento da carreira do Kobayashi, tanto que ele estourou o orçamento e precisou pedir ajuda de alguns amigos, e chegou a vender a própria casa dele pra arrecadar o resto do dinheiro para finalizar o filme da maneira como ele idealizava. E o caso aqui com os cenários pintados é justamente para demonstrar essa visão que ele tinha, que ele queria passar de um mundo fantástico, de um sonho, de uma fábula adulta, a gente poderia chamar, aonde o mundo dos mortos e o mundo real são tão interligados quanto carne e osso. Tanto ele passa essa sensação de fábula para nós que todo conto começa com o narrador abrindo a história, quase como se alguém estivesse lendo um livro pra gente, né? O filme tem 3 horas de duração e na época do lançamento dele ele precisou ser picotado para ter uma distribuição mais comercial aqui pro ocidente. Então, por exemplo, nos Estados Unidos aconteceu deles cortarem uma das histórias fora para o filme ter uma duração mais apropriada para o público. Aqui no Brasil o filme foi chamado de As Quatro Faces do Medo e foi noticiado por veículos de imprensa impressa da época, como o Jornal do Brasil, por exemplo, que fez a cobertura do 18º Festival de Cannes, onde o filme foi apresentado e levou para casa o prêmio especial do júri daquela época e chegou até a receber uma indicação ao Oscar de melhor filme estrangeiro lá nos Estados Unidos. Porém, o filme só foi chegar mesmo aqui no Brasil, nas nossas terras, lá pro final de 1967 e início de 1968. E se você queria saber as próximas estreias dos cinemas naquela época, você tinha que ler os jornais. Então assim, se você quer ter a experiência completa de Kwaidan, eu sugiro que você procure a versão de 3 horas, que é o corte original, né? É a versão original do filme, porque nela tem todos os 4 contos. E falando um pouco desses contos, eu não vou me policiar tanto com relação a spoilers, porque o filme é de 1964, né, galera? Então... vamos relevar algumas coisas, beleza? A primeira história se chama The Black Hair, ou Cabelos Negros, e conta a história de um samurai que vivia na velha Kyoto e abandona sua esposa por causa da vida pobre que eles viviam, em troca de um casamento com a filha de um senhor de uma nova província, né? Prometendo para ele muita riqueza, prosperidade e prestígio. Os anos passam e ele vê que o seu segundo casamento se tornou muito infeliz. A sua esposa nova é diferente
da antiga, né, ela é uma pessoa arrogante, ela é uma pessoa orgulhosa, egoísta, né, e ele fica amargurando a escolha que ele fez, porque em nenhum dia ele deixou de pensar na esposa que ele abandonou à própria sorte, né, em Kyoto. Então ele decide voltar para sua antiga casa depois dos anos de serviço como samurai, e ele quer muito se redimir com a sua antiga esposa e quer pedir pelo perdão dela, né, e lá ele a encontra ainda tecendo, né, da mesma maneira como ele a havia deixado. Ela ainda trabalhou a vida dela toda e ela recebe ele de braços abertos, o que já levanta pra gente uma desconfiança de que tem alguma coisa ali no mínimo estranha. A noite passa e eles dormem juntos, né, felizes de terem se reconciliado, se reencontrado depois de todos esses anos, tudo para que no dia seguinte ele acorde e se depare com os restos do corpo dela que ficaram ali durante todos esses anos e os seus cabelos negros que estão possuídos pelo seu espírito vingativo, prontos para possuí-lo também. Essa é a segunda melhor história do filme, na minha opinião. Eu gosto muito da atmosfera dela, é uma atmosfera silenciosa, é uma atmosfera imersiva. Ela logo de cara já te deixa imerso no mundo fantasioso de Kwaidan assim que ela abre, assim que ela começa. E essa imersão, na minha opinião, tá principalmente nos momentos meditativos do samurai, quando ele fica lembrando da esposa dele, imaginando como seria reencontrá-la, né? E é também uma das histórias mais fantasmagóricas do filme, principalmente no momento em que a trilha do Toru Takemitsu sobe, quando ele tá sendo perseguido pelos cabelos negros, né, e sendo possuído por eles. Então é uma sensação de estranheza, de desconforto que vai crescendo, e é curioso porque é só a trilha tocando ali, né, não tem outros sons além do grito dele e de alguns sons de madeira quebrando conforme ele vai tentando fugir ali da casa. Então é uma ótima história que abre o filme muito bem, na minha opinião. A segunda história se chama The Woman of the Snow, ou A Mulher da Neve, e conta a história de dois lenhadores que ficam presos em uma cabana durante uma nevasca, só para serem visitados pelo espírito de uma Yuki-onna, que no folclore japonês é conhecida por drenar todo o sangue do corpo das suas vítimas. Porém, quando ela se depara com o Minokishi, que é o lenhador mais jovem, ela decide poupá-lo por pena e porque ela achou ele bonito, por incrível que pareça. Então ela diz que deixará ele viver, contanto que ele não conte a ninguém o que ele viu naquela noite. No dia seguinte ele é resgatado e fica um tempo traumatizado, né, com o que ele viu e com o que ele presenciou. Afinal ela matou o lenhador mais velho, que era mentor dele, então aquilo ali ele vai ficar remoendo durante toda a vida dele. E um tempo depois ele tá lá trabalhando, né, cortando mais uma árvore para levar a madeira pro vilarejo, e na estrada ele encontra uma jovem e linda mulher que está a caminho do mesmo vilarejo que ele, né, do vilarejo que ele mora, e ele decide acompanhá-la para oferecer abrigo, e lá os dois acabam se conhecendo melhor, se apaixonando e constituindo uma família. Mas uma coisa chama a atenção das pessoas do vilarejo sobre ela, que é o fato de, mesmo 10 anos depois deles terem casado e tido 3 filhos, ela não envelheceu um dia sequer. Essa história particularmente me dá um certo arrepio, muito por causa da trilha sonora do Toru Takemitsu. Ele estava inspirado nessa aqui. O tema da Yuki-onna é assustador, tanto que até hoje ele não sai da minha cabeça. Aliás, eu gosto bastante do que fazem com o olhar da Yuki-onna aqui. Tem momentos que o diretor opta por planos detalhe bem fechados nos olhos dela, e você vê o brilho sobrenatural nas írises dela. Então, assim, é bem assustador você imaginar a situação onde você teria que encarar um fantasma daquele bem profundamente nos olhos. Então é uma ótima história também. A terceira história se chama Hoichi the Earless, ou Hoichi, o Menestral Sem Orelhas, e narra a história de um menestral cego, que é o Hoichi, que toca o seu biwa recitando a épica batalha da Baía de Dannoura, que ocorreu entre os clãs Genji e Heiki, resultando na derrota do clã Heiki e no seu ato de suicídio, onde os últimos sobreviventes do clã se atiraram no mar para não serem pegos pelas mãos inimigas. Desde então, a Baía foi assombrada pelos fantasmas dos guerreiros mortos por cerca de 700 anos, e os relatos contam que depois da construção do templo Amidaji em Akamagahara para acalmar os espíritos, coisas estranhas começaram a acontecer. De cara, essa é a melhor história do filme, na minha opinião, não por ela ter o maior orçamento do filme, mas por ela ter a atmosfera mais fantasmagórica de todos os contos. De certa forma, ela representa a essência de Kwaidan como um todo, na minha opinião. Hoichi é o menestral cego que fica encarregado de cuidar do templo, enquanto os monges mais velhos vão cuidar de outros afazeres fora dali, e toda noite ele é visitado pelo fantasma
fantasma de um samurai do clã Reiki, que pede para que ele o acompanhe até onde está o seu imperador, e lá eles pedem para que ele cante, né, recite a batalha de Dan no Ura para eles. É claro que o Hoichi não faz ideia de que ele tá tocando seu biwa para os fantasmas dos guerreiros mortos, e isso vai consumindo ele espiritualmente, ele vai ficando cada vez mais pálido, né, porque o fantasma do samurai pede para que ele não conte a ninguém o que ele tá fazendo ali todas as noites. E como posteriormente o monge mestre do templo diz para ele, se você faz o que um espírito te pede, você se coloca sob o poder dele, e se continuar a obedecê-lo, pode acabar sendo possuído e talvez até mesmo morto. A cinematografia dessa história é simplesmente linda, todas as cores em tela, os cenários do templo abandonado onde ele toca para os fantasmas, clima tenebroso onde os outros membros do templo procuram pelo paradeiro do Hoichi no meio de uma tempestade durante a noite, é onde a atmosfera dessa história realmente ganha vida. A cena do cemitério é a mais bela em termos de composição visual que eu já vi no filme inteiro, e eu gosto bastante da neblina que eles jogam ali, a fumaça, né, e das pedrinhas com fogo flutuando no cenário. E a trilha tema dessa história, né, da batalha de Dan no Ura é o que dá a característica principal dela, né, toda vez que você a escuta, você se lembra dessa história em específico. E o momento da pintura do corpo do Hoichi para proteger ele contra o espírito do samurai é um dos mais assustadores também, porque a trilha sonora ali evoca aquela sensação de ecos do além, sabe? Sem dúvida, essa é a melhor história do filme, na minha opinião. E a última história se chama In a Cup of Tea, ou Em uma Xícara de Chá, e narra a história de um samurai que vê o reflexo de um espírito na água de um copo que ele vai tomar. O desgraçado até dá um sorrisinho de deboche pra ele, é mole. A partir daí, esse samurai é assombrado por esse fantasma e por outros fantasmas aliados dele, o que o faz enlouquecer em uma luta contra eles. E essa história termina propositalmente em aberto. O narrador mesmo fala que cabe a nós, espectadores, imaginarmos um fechamento para ela, enquanto ele conclui o filme com um final em aberto, encerrando assim a antologia. A direção de fotografia do Yoshio Miyajima e a direção de arte de Shigemasa Toda são o que dão vida para essas histórias, tanto em questão de atmosfera, quanto em questão de tornar o filme visualmente bonito. Aliás, esse é um dos filmes de horror mais visualmente bonitos em termos de composição que eu já vi. É uma grande realização cinematográfica, onde aquela máxima do todo frame um quadro se aplica com perfeição. Mas principalmente esse é um filme que ele fica com você depois de assistir, você lembra dele, né? A atmosfera dele é muito envolvente, é quase meditativa, então ele é um filme que ele vai com uma direção mais lenta, ele tem todo o tempo do mundo para contar essas histórias para você. Aqui você vai ter um filme que muitas vezes é silencioso em alguns dos seus segmentos, a começar pelo próprio tema dele, que é um sininho que toca, né, por badaladas, então ele toca uma vez, e aí toca de novo, né, então ele vai te imergindo ali com calma na abertura do filme, que evidencia ainda mais aquela coisa que eu falei dele parecer um sonho, né, é uma obra que se você investir de verdade na atmosfera dela, é uma viagem pelo folclore fantasmagórico do Japão. Da última vez que eu chequei, esse filme estava disponível no catálogo da MUBI gringa, mas não vi nenhum outro serviço de streaming que tenha ele disponível aqui no Brasil, o que é uma pena, porque eu acho que esse filme merecia mais reconhecimento. Entretanto, existe a versão mídia física para você comprar e poder assistir, e existem outros meios de assistir esse filme que vocês já conhecem, que eu não preciso dizer aqui, né? Então é isso que eu tinha para comentar com vocês a respeito desse filmaço de horror japonês. Eu espero que vocês tenham a oportunidade de apreciá-lo como eu pude apreciá-lo. Que vocês se divirtam também, tenham uma boa experiência. Eu acho que é um ótimo filme, né, de atmosfera. Vai investido nessa coisa da atmosfera fantasmagórica, não vai esperando uma coisa muito mais agressiva em termos de horror, em termos de violência. Entra na viagem dele e deixa ele te levar. E comenta aí pra mim o que você achou do filme. Eu quero saber como é que foi a sua experiência assistindo Kwaidan também, beleza? Muito obrigado a você que ficou até aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo que eu posto aqui, belezinha? E eu vejo vocês numa próxima, naquele canal sobre cinema. Um grande abraço.